Olá para você, está no ar o Praia Norte News com as principais notícias aqui da região pelo Facebook, YouTube. Comente, compartilhe, participe do nosso jornalismo. E vou começar com uma dica para você. Supermercado Pague Menos é o cortador dos preços altos lá no bairro Itacolomi. Com ofertas todos os dias, tem a terça-feira da roça, onde você vai encontrar ofertas na linha Hortifruti com preços imperdíveis, e a quarta-feira da carne. Enfim, todas as ofertas você encontra com preço muito acessível lá no Mercado Pague Menos, onde você realmente compra mais e paga menos de verdade, tá bom? Fica lá no bairro Itacolomi, em frente ao Candeias, norte de Balneário Pissarras. Olha só, hoje eu converso com um especialista em olhos, o médico oftalmologista Igor Valeriano, que é um dos profissionais da Mediclínica aqui de Balneário Pissarras. Também aqui em nossos estúdios, o Gabriel Bittencourt, auxiliar de marketing do Mediclínica de Balneário Pissarras. Também muito boa tarde ao doutor Igor, muito boa tarde ao Gabriel. Boa tarde, Boa tarde. Vilene. Boa É um tarde a prazer todos. recebê-los aqui no nosso estúdio do Praia Norte News. Prazer todo nosso. Com certeza. Já entrando nessa questão da visão, da qualidade dos olhos, que também é um órgão muito importante, né, doutor, para o funcionamento do corpo. Geralmente, quando a gente se preocupa em saúde, é coração, é a pressão, enfim. Mas o olho parece que a gente só se preocupa mesmo quando começa a doer, quando começa a perder a visão. Sobre isso, e geralmente é procurado quando se fala em óculos. Tô correto, doutor? Boa tarde, então, né? Isso aí, William, é o que ocorre na maioria dos casos. Então, a gente recebe o paciente com essa, é a principal queixa, né? Então, o paciente que fala que tem uma dificuldade visual, ou que está com borramento visual, um cansaço, né? O paciente fala, doutor, tô com dor de cabeça, né? Tô com uma turvação visual. Então, esse aí é um dos principais sintomas. A gente fala sempre, então, turvação visual, né, borramento, o farol contralateral que estoura, né, que é característica do astigmatismo, que é um tipo de ametropia, um tipo de grau. O fato de não enxergar, por exemplo, a criança, quando não enxerga o quadro, né, então até uma das abordagens, né, quando que eu devo levar meu filho ao oftalmologista, né, é uma pergunta que é recorrente no consultório, o quanto antes, né, desde a maternidade, a gente faz o teste do olhinho, né, isso aí já é feito nas maternidades. E depois disso aí, o acompanhamento da criança é feito anualmente. Crianças que têm alterações a gente acompanha até de 6 em 6 meses, mas uma vez por ano, pelo menos, é o recomendado para as crianças e para os adultos. Então, a frequência do oftalmologista, pelo menos uma vez por ano. E respondendo a sua pergunta de forma mais enfática, né, quando a gente fala, compara com outros órgãos, né, como o coração, né, com o cérebro mesmo, né, que às vezes tem um problema. Isso aí, existem diversas alterações que estão relacionadas com quadros oftalmológicos. Então, por exemplo, todo paciente, eu não sei se é uma informação né, com certeza de interesse, de relevância pública, mas todo paciente que tem pressão alta ou pacientes que têm diabetes devem passar com o médico oftalmologista pelo menos uma vez por ano, porque existem alterações de fundo de olho. Exemplos, retinopatia hipertensiva e retinopatia diabética, que são diagnosticadas e são avaliadas, acompanhadas pelo profissional médico oftalmologista. Então, nós somos médicos com formação em medicina e a gente fez uma especialização, uma residência médica em oftalmologia, né? Lembrando, médico não atende em ótica, então são coisas diferentes. Ótica não é só para vender óculos, o atendimento é feito em clínicas com o médico oftalmologista. Que seria a diferença, então, do oculista para o médico oftalmologista. Vulgarmente é conhecido como optometrista, né? O optometrista ele é feito para conferir o óculos, certo? Ele não tem autoridade para fazer avaliação do olho, prescrição de grau, isso aí no Brasil é proibido, né? Então, o médico responsável, o profissional responsável, tanto pela prescrição de grau, óculos, lente de contato, quanto pela realização de procedimentos e exames, como cirurgias, por exemplo, cirurgia refrativa a laser, né, que a gente vai falar, a cirurgia da catarata, né, a cirurgia do pterígio, aquela carninha crescida, todas essas cirurgias são realizadas pelo profissional médico oftalmologista. E a prescrição do grau, que o paciente vai comprar na ótica, então o óculos é comprado na ótica, mas a avaliação quem faz é o médico oftalmologista. E o engraçado, o pessoal se engana, né? O pessoal chega na clínica dizendo, eu quero consultar com o oculista. Ou então com o médico da ótica. Isso é proibido. O médico não pode atender em ótica. Isso não existe. Então o médico só atende em clínicas médicas. Por então, que o médico não pode atender na ótica? Isso é determinação, porque senão pode ser alegado venda casada, que é crime no Brasil. Ah, perfeito. Então o médico ele é vedado ao médico atender em ótica.
O médico não pode. E já já o doutor vai falar aqui para nós se tem como se livrar de forma definitiva dos óculos ou se não tem. Mas antes dele responder a isso, doutor, como saber se eu preciso... Claro, tem essa questão de o certo é passar pelo oftalmologista todo ano. Mas parece que o brasileiro não tem muito essa cultura. Tem aquela cultura de agora estou com um problema na vista, eu vou procurar. E Perfeito. mesmo assim demora um pouco, né? Eu sei porque foi o meu caso também. Certo. Agora, tem situações que eu posso perceber durante o meu dia a dia, a minha vida, e deve ser um sinal para mim. Eu acho que eu tenho que procurar o doutor. Perfeito. Então, essa é ótima pergunta, excelente. Tem algumas coisas que a gente pode fazer que já determinam que a gente, assim, tá na hora da gente... Primeiro que é anual. Mas suponhamos que a gente esqueceu ali, né? Com a pandemia, a gente perdeu essa referência e tal. Existem algumas alterações que a gente pode perceber. Por exemplo, o paciente nunca teve dor de cabeça, desenvolveu uma dor de cabeça. Paciente que chega no final do dia com aquela turvação visual, ele já não está enxergando, ele trabalha com computador, ele já não está com aquela visão nítida. Opa, é um sinal importante. Outro sinal muito relevante, a criança chegou, mamãe, tô com um probleminha, meu olhinho tá doendo, eu não tô enxergando o quadro direitinho. Pode levar para o oftalmo, que você provavelmente é grau. Agora tem um teste que a gente fala, que a gente faz assim, que é uma coisa mais boba, mais simples, mas que ajuda bastante, que é tapar um olhinho, né? A gente tapa um olho, tenta observar um objeto à distância, né? E depois tapa o outro olho. Se houver uma diferença grande de um olho para o outro, é sinal de que a gente tem que procurar o oftalmologista, ou mesmo que um dos olhos a gente não tenha nitidez para enxergar e o outro a gente enxergue. Também pode representar uma situação de assimetria, que a gente chama de ametropia, né? Que é o tipo de grau mesmo, né? Na linguagem popular é grau. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é procurar um médico oftalmologista para avaliar. Então, mesmo que a gente tenha a gente perca um pouco dessa referência, mas esses testes simples aí podem auxiliar e existem sinais de alarme, né? Por exemplo, um olho vermelho, ele tem que ser investigado. Porque muita gente vai, por exemplo, para a farmácia para tratar. Lugar de farmácia é para comprar medicamento, assim como a ótica para comprar óculos. Quem faz a avaliação é o médico oftalmologista. Então, por exemplo, eu sempre digo assim, né? O paciente chega com olho vermelho, o pessoal acha que é conjuntivite tudo. Então, quer dizer, claro que conjuntivite é um quadro importante, relevante, mas existem alterações, por exemplo, de olho seco, que podem gerar isso, que a gente tem tratamento, que é muito comum aqui na nossa região. Mas existem casos graves, casos que podem até resultar em transplante de córnea. Por exemplo, o quadro de herpes ocular. É um quadro gravíssimo, que às vezes alguns colírios que são vendidos podem precipitar ainda um quadro chamado de leucoma, que gera uma baixa de visão, que pode gerar transplante de córnea. Então, veja, é um quadro que a gente muitas vezes, tá tentando ajudar ali, prescrever um colírio. Esse colírio, às vezes, pode piorar o quadro oftalmológico. Então, olho vermelho, meu amigo, vá para o médico oftalmologista. Tá coçando muito o olho, é um sinal de alarde, tem que passar no médico oftalmologista. Um borramento visual, uma dor de cabeça, tem que ser investigada. Na verdade, às vezes nós pensamos que tudo é uma coisinha que eu tô sentindo hoje. E talvez amanhã pode até não sentir, acabou que sente de novo e continua. E quando se percebe, tem um agravamento e às vezes o tratamento não é tão rápido como se fosse no início, E né? detalhe, se a gente está sentindo, é mau sinal. Porque oftalmologia, muitas vezes, a gente nem sente. Hoje mesmo atendi um senhor que é construtor aqui na região, e ele foi simplesmente porque a mulher foi. O único motivo dele ter ido foi assim, doutor, eu vim porque minha mulher mandou. Só isso. Ele foi fazer a avaliação, eu fiz esse teste de tapar um olhinho, fazer o outro, e aí ele teve dificuldade nas leituras das letras. Quando a gente foi fazer a avaliação completa, né, fazer o teste do grau, ele apresentou a graduação, e aí quando a gente fez exames complementares, que são muito importantes, a gente tem todos aqui na Medclínica, aqui em Balneário Pissarras, nós temos toda a propedêutica aqui de exames complementares, inclusive a tomografia de coerência óptica, que é o OCT, que é um exame bem específico da retina, né? Então aqui a gente tem todo o maquinário especializado, é o melhor maquinário da região, então de Navegantes até Araquari, nada se compara ao que a gente tem aqui, para poder investigar justamente isso. Quando a gente foi fazer a avaliação, ele tinha outras alterações, por exemplo, uma escavação aumentada do nervo óptico, que é um sinal de que tem que ficar atento ao glaucoma, é uma doença que é a principal causa de cegueira irreversível do mundo. Então, o glaucoma, qual que é o sintoma do glaucoma? Nenhum. O glaucoma, ele é um aumento pressórico, muitas vezes, que leva a uma perda de fibras nervosas do nervo óptico e pode acarretar cegueira. Então, você veja, o cara veio simplesmente porque a mulher mandou. Ele saiu com a graduação de óculos, a gente fez o tratamento com óculos, e além disso, orientei com relação à escavação aumentada, ele vai fazer o acompanhamento para evitar o glaucoma. Eu quero saber, então, tratando do glaucoma, primeiro eu gostaria que o senhor
citasse duas questões. Pelo que eu percebi, é o colírio só em último caso. Não deve, então, quem tenha qualquer desconforto nos olhos, não deve procurar, então, ajuda na farmácia com colírio. Isso, pelo que eu vi, é uma ferramenta que pode ser prejudicial. A segunda questão, eu gostaria de saber, então, a questão da glaucoma. O que causa? O senhor falou que não, muitas vezes não vai se sentir. Não vai O que ter sintoma. não vai ter sintoma. Então, o que causa o glaucoma? Mas antes do senhor responder essas duas perguntas, eu gostaria de passar uma dica para você aqui, que é o Pereira Materiais para Construção. Você que vai construir, reformar, quer adquirir materiais para construção com preço mais em conta, passe no Pereira Materiais para Construção, na Avenida Alexandre Guilherme Figueiredo. Quero até mandar um abraço para a Cleusa do Pereira Materiais para Construção, que está todos os dias pronta para apresentar as ofertas imperdíveis para você. No Pereira Materiais para Construção você encontra a massa pronta, aquela que não precisa usar mais a bitoneira e nem ficar pagando ajudante também. Adquira a massa pronta no Pereira Materiais para Construção, na Avenida Alexandre Guilherme Figueiredo, no centro de Balneário Pissarras, e tem VT para você. Você vai construir ou reformar? O Pereira Materiais de Construção é o lugar certo para você. Pereira Materiais de Construção, da fundação ao acabamento, é o endereço certo para você economizar e comprar produtos de altíssima qualidade. Telefone fixo é o 47-3345-4473, 9150-1451. Venha nos fazer uma visita na Rua Alexandre Guilherme Figueiredo, número 461, aqui em Balneário Pissarras. Pereira Materiais de Construção, da fundação ao acabamento. E voltando por aqui com a sua participação também, volto agora a pergunta ao doutor. Colírio é só em último caso, e isso depende muito do oftalmologista também, doutor Igor? Então, colírios, a gente tem várias categorias de colírios, né? Os colírios lubrificantes são colírios que eles podem conter conservantes ou não. São muito utilizados no dia a dia hoje dos pacientes, né? Eles costumam utilizar muitos colírios que a gente não recomenda muito. Por exemplo, Moura Brasil, aqueles Teuto, esses Claril, Claroft. Porque esses colírios contêm nafazolina. E a nafazolina, ela serve para clarear o olho, basicamente. Então, ela não trata o problema, ela simplesmente clareia o olho, só isso que ela faz, né? Então, não são colírios que a gente prescreve no consultório. Os colírios lubrificantes, que tem diversos tipos, né? Não tem interesse comercial, mas Lacrifilme, Lacribel, Iabá, que são vários colírios que podem auxiliar na lubrificação dos olhos. A gente usa no dia a dia do consultório como tratamentos mesmo. Então, esses colírios que eu acabei de relatar, eles são menos nocivos, desde que é com acompanhamento oftalmológico. Eu acho bem importante isso aí, até para saber a frequência. Tem pacientes que eu tenho que usar colírio de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. Tem pacientes que 3 vezes ao dia é suficiente. Às vezes tem paciente que ele não vai necessitar, que a lágrima tá legal. Agora, os outros colírios que contêm antibióticos, que contêm corticoides, são colírios que causam danos. Então, respondendo a sua outra pergunta que você havia falado, doutor, quais são os fatores de risco para o glaucoma? Né? Tem diversos fatores de risco para o glaucoma. Eu vou citar os principais aqui. Primeiro, história familiar positiva de glaucoma, ou seja, história familiar positiva, primeiro grau de glaucoma, mãe, pai, irmãos com glaucoma, é o principal fator de risco para glaucoma, meu amigo. Então, se tiver isso na família, tem que passar com oftalmologista todo ano. Outro fator bastante importante é o uso de corticoides, medicamentos corticosteroides. Por exemplo, bombinha para asma. Muito comum, colírios que eles utilizam. Existem colírios como Maxitrol, que tem antibiótico, que tem corticoides, que esses corticoides podem aumentar a pressão intraocular. Né? Esse colírio, inclusive, do corticoide, né? Tanto o colírio quanto o corticoide em si, essa bombinha, ou o uso de prednisolona, eles, além de aumentar a pressão, podem gerar catarata, que é uma outra doença que a gente vai abordar depois, mas a catarata, que é a opacidade do cristal, também é provocada pelo uso de corticoides. Paciente com mais de 60 anos tem uma chance maior de ter, até pela estrutura do olho. Os afrodescendentes, então paciente que tem o negro, ele tem uma chance maior de ter o glaucoma, né, de ângulo aberto. Então são fatores vários que a gente tem, que a gente vai avaliando ali, que estão relacionados com este aumento da pressão intraocular e, por conseguinte, com a perda das células, das fibras nervosas do fundo do olho. Eu costumo brincar que o nervo óptico, para a gente entender bem, para quem está escutando a gente aqui entender melhor, pensa que é como se fosse um ovo, que tem a gema e a clara. O nervo óptico, a escavação do nervo óptico é como se a gema crescesse de tamanho e ela vai esmagando a clara.
E se a gente chegar a 0% de clara, tá cego. Nossa. Essa é uma cegueira irreversível, não tem o que fazer. Então, por isso, a necessidade do acompanhamento oftalmológico. Porque se a gente pega o glaucoma em fases iniciais, com o uso de colírios, muitas vezes colírios que a gente tem no SUS, que a gente consegue comprar por R$2, R$3, tem colírios, o maleato timolol, por exemplo, às vezes R$3, R$5, a gente consegue fazer um tratamento adequado e o paciente consegue manter uma visão, não perde a visão. Então, é um tratamento que é muitas vezes, que tem uma simplicidade maior. Existem diversos medicamentos antiglaucomatosos, né? Claro, eu dei um exemplo, mas tem 10, 15 medicamentos que a gente utiliza, mas para reduzir essa pressão e salvar a visão do paciente, coisa simples. Mas a avaliação oftalmológica é mandatório, então tem que fazer o acompanhamento anual. E tu Como vê- prevenir o glaucoma? O glaucoma ele pode ser prevenido nas consultas oftalmológicas, que a gente faz a avaliação tanto da pressão intraocular quanto da escavação do nervo óptico. Existem outros exames complementares que a gente também tem aqui na clínica, na Medclínica, por exemplo, retinografia, campimetria, o OCT, a paquimetria, que são exames específicos para a gente entender como é que é a espessura da córnea, que é a parte da frente do olho, é como se fosse o vidro do relógio, que é importante para a gente entender. Vamos pensar que o olho é como se fosse um relógio. Ali dentro é um sistema fechado. E quando aquela pressão aumenta, ela vai irradiar para a parte posterior, mas para a parte anterior também. É como se fosse no vidro do relógio. Então existem exames que a gente vai medir tanto a espessura da córnea, quanto a pressão que está ali. Então a gente vai poder avaliar como um todo. Esse ovo que eu expliquei lá da gema e da clara é na parte posterior do olho, lá no fundo do olho. Então aquele ovinho ali que a gema vai crescendo, aquilo ali pode ser prevenido com o acompanhamento oftalmológico. O Gabriel também ia falar. E engraçado que a informação, o pessoal diz que é poder, né? Eu uso a bombinha todo dia, doutor. Todo dia eu uso a bombinha e desde criança eu uso o prednisolona, né? Que eu sou asmático, então todo dia já despertou esse medo, né? E será que eu tô com o início de glaucoma? Já vou ter que me consultar já. Então você veja que é uma coisa muito comum, tá vendo? É uma informação que muitas vezes não é difundida e o paciente fica naquela incerteza, né? Ah, porque fulana, minha vizinha falou, mas a vizinha ela não tem o conhecimento oftalmológico necessário, né? Nós tivemos 10 anos de formação, me formei na Universidade Federal, né, em Minas. Então, quer dizer, a gente tem 10 anos de formação para poder esclarecer para o paciente. É claro, a gente tenta falar uma linguagem simples para que todos possam entender, até com exemplos, para que fique uma coisa do corriqueira mesmo. Mas você vê, a bombinha, que é uma coisa que muita gente usa, muitos pacientes usam por causa de asma, né, bronquite, né, desde pequenininho, ela é uma droga de depósito, né, a prednisolona, são drogas de depósito, elas ficam no organismo por muito tempo, e elas são responsáveis pelo aumento da pressão e pela opacidade do cristal que a gente tem dentro do olho. Dentro do olho nós temos uma lentezinha lá, escondida dentro do olho, que é como se fosse a bateria do relógio. E essa bateria do relógio, ela vai sofrendo com a idade, vai sofrendo alterações, como se ela tivesse uma corrosão, ela fica mais gordinha, ela aumenta o diâmetro antero-posterior, fica mais densa e gera um quadro chamado de catarata. A catarata é quando a lente de dentro do olho fica velha, fica opaca. E o corticoide, a bombinha, um exemplo, ela é responsável sim pelo aumento de catarata no nosso meio, além do glaucoma que a gente tinha acabado de falar. Quem é que vai imaginar isso, né? Agora, Mas para isso que a gente tá aí, ó. A gente olha tá só. aqui terças e sextas-feiras justamente para poder atender a população de forma mais assertiva. E é claro, o nosso intuito, a gente tem que ter propósito, né? Assim como você tem o propósito de divulgar, né? Você tem um interesse na população, de divulgar informações para a população, de levar uma informação qualificada, por isso que a gente está aqui, né? Você chegou numa clínica de referência, trazendo profissionais especializados na área para dar informação para a população. Assim como você tem esse propósito, o nosso propósito é salvar, que as pessoas enxerguem melhor, salvar a visão dos pacientes, né? Então você veja que muitas vezes esse conhecimento é importante, porque o Gabriel, que está aqui do nosso lado, trabalha com a gente, mas ele não tinha essa informação ainda. Certamente ele vai ter outros colegas que ele vai poder orientar, vai passar com a gente. Então, quer dizer, eu acho que o conhecimento ele transforma justamente porque ele amplia nosso horizonte, né? Se você tiver num churrasco com a família daqui a pouco, alguém falar alguma coisa que você entendeu daqui da nossa conversa aqui, já vai ser uma oportunidade para você salvar a visão de alguém. Então, muitas vezes a gente pode elucidar isso aí de forma mais assertiva e ajudar a população. É para isso que a gente está aqui. Perfeito. Pegando nessa questão de óculos, que parece estar em 90%, claro que é uma coisa minha aqui, só um exemplo bem chulo aqui, mas parece que está em 90% da população brasileira. Onde nós vamos, as pessoas estão de óculos. Um exemplo aqui no nosso estúdio, né? Nós temos o doutor que está sem e os outros 3 aqui, inclusive o nosso editor lá está de óculos também. Tem como se livrar de forma definitiva do óculos? Tem tratamento para isso?
Pois então, sempre tem oportunidade na vida, né? Você viu que eu vim aqui, tem 3 pessoas aqui que poderiam ser operadas da cirurgia laser refrativa, né? Então, assim, em princípio, pacientes acima de 18 anos, que a gente faça avaliação, então tem exames pré-operatórios, mas são pacientes que podem ser avaliados para ficar livre do óculos. Então, o óculos é um fardo muitas vezes, né? Você vai atravessar a rua, você vai fazer um treino, você vai pra academia, então o óculos vai começar a cair, a oleosidade da pele, o óculos vai escorrendo, e aí na chuva ele embaça, e se ele não tá tão limpinho, ele já começa a te irritar. Então, quer dizer, existem limitações do uso do óculos que estão relacionadas com isso aí, que vão gerando incômodo para o paciente, e o paciente vê a necessidade de ficar livre do óculos, né? Então, hoje, a gente tem a opção da cirurgia a laser refrativa, que é a minha especialidade, da gente poder ficar livre desse óculos. É uma cirurgia que muitas vezes ela demora de 3 a 5 segundos o laser no olho. Então, quer dizer, a gente demora mais para colocar o paciente, para preparar ele na maca, tudo mais, é feito em âmbito hospitalar, né? Então, tem alguns centros de referência que a gente opera, né? Eu sou cirurgião, então a gente opera tanto em Blumenau quanto Joinville. A gente tem toda a propedêutica feita aqui, mas a gente consegue operar lá. Mas, assim, é uma forma de ficar livre do óculos que a maioria da população não conhece, não tem essa informação, né? E hoje ainda tem a possibilidade, assim, antigamente era um valor muito alto, né? Não dividia. Então, hoje a gente tem a possibilidade de fazer um negócio que fica mais acessível. Basicamente, hoje só não opera quem não quer ou quem não pode. Tem contraindicações, né? Por exemplo, doenças do olho, como ceratocone, outras doenças que podem estar relacionadas com isso. Mas a maioria esmagadora da população acima de 18 anos é candidata à cirurgia a laser e não sabe. Hoje eu atendi 4 pacientes, por exemplo, que eles nunca tinha sido oferecida a eles a cirurgia a laser. Então, assim, é uma coisa que a informação é o mais importante. Agora, se o paciente vai fazer ou não, se ele vai querer fazer ou não, é uma decisão do paciente. Mas você oferecer para ele essa possibilidade, eu acho que é importante, porque muita gente tem o sonho de ficar livre do óculos, né? Até antes, a gente em off aqui, você tinha perguntado, doutor, pô, eu uso óculos aqui, e aí eu te expliquei da cirurgia, você falou, nossa, não acredito que eu poderia ficar sem. Então, quer dizer, você vê que é uma situação que é corriqueira do dia a dia mesmo, que a gente poderia se livrar do óculos, né? Uma cirurgia simples, segura, né, uma cirurgia que ela é externa, ela não entra no olho. Muitos pacientes acham que vai furar o olho, não tem nada disso. Então, remetendo ao relógio mais uma vez, o laser é como se fosse um polimento do vidro do relógio. É uma cirurgia externa, ele não entra no olho. A recuperação, como que Essa recuperação de 5 a 7 dias, o paciente já tem uma recuperação quase que 100%. Entende? Eu vejo o paciente no primeiro dia pós-operatório e no 5º dia pós-operatório. Depois disso aí, no 10º dia, ele já retorna para o trabalho dele normalmente. Ele fica com o atestado nesse período, mas a visão já vai retornando, ele já sai enxergando, ele não fica com tampão, tampando o olho, nada. Então, quer dizer, é uma cirurgia que ela é muito segura, né? Então, muitos pacientes optam por isso aí porque é uma liberdade, né? A gente ficar livre do óculos é realmente uma possibilidade que é um sonho que a gente tem realizado. E a gente tá aqui para realizar sonhos, né? Doutor Igor, antes o senhor falou que o glaucoma é uma cegueira irreversível. Se falastes que o glaucoma é irreversível, então há a possibilidade de ter alguns tratamentos para a cegueira e talvez mudar o quadro da pessoa, eu acho. Então a minha pergunta é, tem cegueiras que podem ser revertidas e a pessoa que passou por esse momento pode voltar a enxergar novamente? Mas antes da tua resposta, eu quero mais uma vez passar uma dica para você. A Construtora Silva, que está há mais de 40 anos no mercado da construção civil, uma empresa familiar. Começou com o seu José, agora está com o Eduardo e em breve vai para as mãos do Tiago, que está fazendo engenharia. Vai construir e reformar, procure a Construtora Silva, mais de 45 anos construindo felicidades. Roda o VT. Empresa sólida, podemos contar nos dedos. Agora, empresa sólida que passa de pai para filho e de filho para netos são raras. Essa é a nossa empresa, a Construtora Silva. No início éramos uma empreiteira e meu pai liderava a equipe e colocava a mão na massa para que as coisas acontecessem. A partir de 2008, recém-formado em administração, eu assumi a empresa e passamos a ser Construtora Silva. De lá para cá foram desenvolvidas diversos projetos e mais de 20 mil metros de obras concluídas. Agora, numa nova fase, olhamos para frente com o estudante de engenharia civil, que é meu filho, e vai ajudar a construir o futuro. Construtora Silva, há 45 anos. Para você que está procurando móveis de qualidade, facilidade no pagamento e um atendimento de primeira,
Venha conhecer a Móveis Bonatti. Móveis Bonatti, parcelando em até 12 vezes sem juros em todos os cartões de crédito. E o melhor, só na Móveis Bonatti você tem a entrega e montagem grátis. E não para por aí não. Além da entrega e montagem 100% gratuita, a Móveis Bonatti tem a entrega mais rápida da região. Móveis Bonatti está localizada em 2 endereços. Em Penha, na Avenida Eugênio Krauser 290, ao lado do Silva Centro de Eventos, e em Balneário Pissarras, na Avenida Nereu Ramos, número 55, do ladinho da ponte. Móveis Bonatti, vem que aqui dá negócio. Voltando por aqui, agora indo para a fala do doutor Igor, tem cegueira que pode ser reversível, doutor? Existem cegueiras reversíveis, sim. Inclusive, a maior causa de cegueira reversível do mundo é a maior causa de cegueira do mundo. Então, Olha vou só. explicar melhor isso aí. Os pacientes cegos, na grande maioria deles, o maior número de cegos, ele está cego por uma doença chamada catarata. E a catarata, ela é uma cegueira que tem cura. Você retirando a catarata, que é quando o cristal fica opacificado, ficou sujo. A catarata a gente enxerga como se fosse um vidro borrado. Então é como se a gente estivesse no carro, e aí cai uma lama no vidro, no para-brisa, e aí a gente tenta... Sabe quando a gente tenta limpar o para-brisa que piora mais? Você fala, minha nossa, pra que eu fiz isso? É mais ou menos quem tem catarata, ele enxerga daquela forma. Então, é claro que existem graus de catarata. A opacidade, essa opalescência, esse borramento, ele é crescente. Ele vai aumentando com o tempo. Então, a catarata, existem níveis. Classificação é como se fossem degraus. Ela vai subindo, ela vai piorando com o tempo. Né? Com a idade também, com o uso de medicações, como o corticóide, que a gente explicou pro Gabriel. Então, esta catarata, quando a lente fica opaca, fica velha, que a gente troca o cristal, que a gente coloca um cristal importado no lugar, o paciente volta a enxergar. Esse é um exemplo de uma cegueira reversível. Então, a gente tem como voltar a enxergar. O paciente que opera a catarata volta a enxergar. Agora, a maior causa de cegueira irreversível, ou seja, que não tem cura, é o glaucoma. E o glaucoma é a segunda causa de cegueira, só perde para catarata. Então, respondendo a sua pergunta, existe como o paciente que era cego voltar a enxergar? Sim, o paciente da catarata. Uma catarata branca total, o cara é cego, muitas vezes. Ele não tem nem visão. Ele enxerga, bota 2 dedos na frente dele e ele não enxerga. Quando você tira aquele cristal opaco, você troca aquela lente opacificada, velha, enrugada, esclerosada, aquela lente suja, a gente joga ela fora, coloca o cristal novo no lugar, ele volta a enxergar. Então, esse é um exemplo de uma cegueira que retorna. Um outro exemplo é quando o paciente tem, por exemplo, um leucoma. O leucoma é como se fosse uma sujeirinha no vidro do relógio, só que fica impregnada no cristal. Então não é mais no cristal de dentro do olho, veja, é diferente. É no cristal do vidro do relógio. Então quando aquele cristal, ele tem como se fosse um danificado, um quebradinho, esse quebradinho a gente tem que trocar o vidrinho da frente. Então aí é chamado de transplante de córnea. O transplante de córnea também retoma a visão ao paciente. Por exemplo, um paciente que tem um ceratocone avançado, que é uma outra doença. Mas, resumindo, existem formas de um paciente que perdeu a visão voltar a enxergar? Alguns casos, sim. Um outro exemplo é um paciente que tem um diabetes que está muito descontrolado, aquele paciente gordinho, relaxado, sabe aquele paciente um tio que a gente tem que perdeu a visão porque não cuida direito, que ele tinha que fazer dieta, mas aí ele come macarrão o fim de semana todo, sorvete. Aquele cara, às vezes, ele tem um problema visual decorrente de hemorragias no fundo do olho. E aí, quando a gente trata o diabetes dele, ele acompanha também com endocrinologistas, nossos colegas, né, endocrinologistas, a gente reduz o nível de açúcar e aí o paciente começa a enxergar mais uma vez. A gente tem vários tratamentos que podem melhorar a visão. Não significa dizer que todos os pacientes que têm cegueira vão voltar a enxergar. Não é isso que eu tô falando. Mas alguns casos de cegueira, sim, tem como reverter. Perfeito. Eu tenho um pensamento que agora eu quero descobrir se isso é lenda urbana ou se faz um sentido.
Eu estava para mim, a minha vista era só cansaço. Eu ia ler, eu gosto muito de ler tanto livros quanto no próprio notebook, então dava aquele meio que borrão, meio que se mexia, assim, eu não via as letras definidas, eu estou muito cansado. Aí eu fui fazer o exame e eu descobri que o C eu trocava por O. Ela já colava ali. Então foi me recomendado usar o óculos que eu tenho agora, que é 0, algumas coisas, é bem pouquinho. Mas agora indo para minha lenda urbana aqui. Na minha mente, eu não usar o óculos vai piorar, porque vai cansar a vista. Realmente isso é um fato? Eu deixar de usar o óculos vai cada vez cansar mais a vista? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Então, assim, ó, respondendo a sua pergunta, né? O uso do óculos, ele tem algumas funções, né? Primeiro, melhorar a função visual, enxergar melhor, ponto. Segunda função muito importante, reduzir sintomas, que é o principal do consultório. O pessoal acha que muitas vezes o paciente vai quando tá cego no consultório. Não é verdade. A maioria dos pacientes vai porque tem sintoma, meu amigo. Ele tem dor de cabeça, ele tem fadiga, ele tem cansaço, ele vai dirigir, ele já não aguenta mais dirigir. Doutor, eu dirigia 12 horas por dia. Os caminhoneiros, tem muitos pacientes caminhoneiros, né? Pescador aqui da região. Doutor, eu conseguia dirigir 12 horas por dia, agora eu vou dirigir 5 horas, parece que eu apanhei, não dou conta mais, eu tenho que parar e dormir, pô. Eu não sabia que o óculos interferia Claro, nisso. isso é grau, pô. Isso é grau. Esse borramento que você tá falando, isso aí pode ser um sinal de astigmatismo, que é um tipo de grau. Então, o astigmatismo, ele gera o quê? É aquele farol contralateral, que quando a gente tá dirigindo, que vem o farol do outro lado e o farol estoura. Parece que fica como se fosse radiado. Aquilo ali é astigmatismo, né? Uma dor de cabeça que a gente não sabe por quê. Então, assim, esses sintomas são melhorados com o uso do óculos, né? Mas o fato de usar o óculos não vai reduzir grau. Isso é um mito. Então, se eu usar o óculos vai diminuir meu grau? Não é verdade. Agora, o não ter sintomas está relacionado sim com o uso do óculos. Agora, para eliminar o uso do óculos, é cirurgia. Pronto, é isso. Esse negócio de usar o óculos para diminuir grau não é verdade. Perfeito. Falando de óculos, indo para outra questão dos olhos, qual é a sua visão e o seu pensamento sobre lente de contato? Aquela que eu quero deixar meu olho verde, azul, amarelo, vermelho. Então, lente de contato faz parte do nosso consultório também, então a gente também trabalha com lente de contato, né? Ela é uma opção, então, ao óculos, né? Então, nós temos 3 terapias para problemas de grau. Número 1, mais confeccionado, óculos. Número 2, a lente de contato. Número 3, a cirurgia laser refrativa que eu expliquei anteriormente, né? Que é a nossa especialidade. A lente de contato, ela exige uma higiene muito importante. Então, o paciente de lente de contato não pode dormir com lente. Ele tem que fazer a limpeza da lente regularmente, muitas vezes 2, 3 vezes ao dia. Ele tem que pingar colírios para melhorar a hidratação do olho. Que a lente de contato, olha o nome, é uma lente que está em contato com o olho. Se ela está em contato, é óbvio que nessa superfície, nessa interface, ela fica aderida. Então, se a gente não tem uma lubrificação adequada, aquele atrito aumenta. Então, muitas vezes, o usuário de lente de contato fala assim, doutor, meu olho está muito vermelho. Eu não estou aguentando mais, parece que a lente está colada no meu olho. Eu não sei mais o que eu faço. Então, muitas vezes, o que é? A lubrificação tá ruim, a lente não foi bem adaptada, é uma lente que não é de boa qualidade. Às vezes, o paciente ele não se adapta com lente, porque ele tem uma alergia à lente de contato. Muito comum também. Pacientes que têm alergia, pacientes que têm rinite, sinusite, né? Quadros inflamatórios, alergênicos, o paciente não se adapta com a lente de contato. Por quê? Porque ele vai coçar muito o olho. Quem coça muito o olho, meu amigo, primeiro que coçar o olho não pode. Então, a dica para nossa audiência aqui é não coce os olhos. Doutor, mas meu olho tá coçando, o que eu faço? Passe com o doutor Igor. Tá errado. O olho não foi feito para coçar. A gente tem tratamento para não coçar os olhos e a gente tem que identificar a causa dessa coceira. Será que é uma rinite que não está bem tratada? Será que ele tem algum tipo de alergia a outra que a gente tem que investigar? Será que é só a lubrificação que não está adequada? Então a gente tem que identificar isso aí. Mas o paciente que é coçador crônico, por exemplo, o paciente que tem rinite, ele tem problema com o uso de lente de contato, porque ele vai coçar e essa lente vai sair do lugar, vai irritar o olhinho. Ele pode ter, por exemplo, uma úlcera, que é um machucado no olho decorrente do uso de lente de contato. Então, o problema de lente de contato é este, é um dos problemas mais graves, né? É a úlcera que dá no olho, que é como se fosse um machucado no olho provocado pela lente de contato. Como eu expliquei, a lente de contato ela tem que ter uma superfície de lágrima aqui, né? Um filme lacrimal aqui. Então, o colírio, ele mimetiza a lágrima.
Ele vai simular a lágrima. Quando a gente não tem esse contato um pouco mais de distância, ou seja, a lágrima ali, e tem uma aderência muito grande, essa lente de contato começa a machucar o olhinho. Então, por atrito, ela vai gerando um machucado, chamado de úlcera. E esta úlcera pode levar, inclusive, à cegueira. Então, o uso de lente de contato tem que ser acompanhado com o médico oftalmologista obrigatoriamente. Quem usa lente de contato de 6 em 6 meses tem que estar no meu consultório. É simples assim. E muitas vezes o usuário de lente de contato se cansa da lente de contato, porque assim como o óculos é uma função, né, meu amigo? É trocar toda hora, não pode dormir, tem que tirar e colocar toda hora, às vezes cai, perde, suja. Essa lente de contato ela tem que ser trocada a cada 30 dias, a lente gelatinosa. A cada 30 dias o par tem que ser descartado. Você tem que ter uma nova lente. Então o custo da lente de contato é maior. Então muitos pacientes de lente de contato migram para cirurgia laser refrativa. Porque ele cansou também de usar, assim como o óculos, ele cansa de usar lente de contato. Ele quer ficar livre do óculos, quer ficar livre da lente. E aí ele faz a cirurgia laser refrativa, que é a minha especialidade. Sobre a lente de contato ali, quando for colocada, quando eu vou botar nos meus olhos, devo passar o colírio antes? Idealmente. Passo o colírio antes. Você entendeu tudo que eu falei. Ou seja, se você quer melhorar a superfície lacrimal, se você quer uma... Isso aí é como se fosse um lubrificante de carro. Você vai levar seu carro para revisão, o que eles fazem? Troca o óleo. Por que troca o óleo? Porque quer diminuir o atrito, meu amigo. Mas indo para minha linha de raciocínio, passei antes, tá? A lente tá ali nos meus olhos. Passando, pingando o colírio depois, ela ainda vai passar... o colírio, ele vai estar ainda entre a lente e os meus olhos? Ele vai conseguir Ele fica durante lubrificar? um período, né? E ele vai diminuir esse atrito da lente com o olho. Ele fica durante um período e aí tem uma reciclagem da lágrima, né? Que a gente chama de turnover, né, da lágrima, do filme lacrimal, que a gente produz lágrima constantemente. Então, o fato de piscar os olhos é muito importante. Inclusive, gostaria de entrar num ponto aqui rapidamente, mas é o uso eletrônico, que é um problema que a gente tem no nosso consultório. Qual que é o problema? Quem usa muito eletrônico, celular, computador, tablet, videogame, TV, e aqui vai um recado principalmente para os pais, né, para as crianças, toma bastante cuidado com o uso eletrônico. O uso eletrônico é deletério ao olho, ele faz mal para o olho, ele aumenta a miopia nas crianças. Tem 2 estudos provando que até 18 anos de idade o uso de eletrônico piora o grau da miopia. Então, quanto menos eletrônico, melhor para criança e para adolescente. Dito isto, o eletrônico também, quando a gente está de frente do eletrônico, a gente pisca de 3 a 5 vezes menos. E se a gente pisca menos, o turnover da lágrima é menor. Isso significa dizer que o quê? Que o olho fica mais ressecado. E esse olho mais ressecado predispõe mais a lesões como a úlcera que você perguntou. Então, o paciente que mexe com computação, que é uma secretária, por exemplo, né, que mexe com TI, que trabalha, é um gerente de banco, ou um bancário mesmo, que trabalha com computador, que trabalha com celular, ele tem que repor a lágrima visando não ter problemas com a lente de contato. Justamente essa úlcera que eu expliquei. Então, seu raciocínio está correto. O fato de usar o colírio é sim uma forma de prevenir essa úlcera. Então quer dizer que a gente está sempre fabricando a lágrima, não é só no momento que chora. Isso é uma coisa que estou aprendendo agora também. Então quando a gente pisca, está fabricando para poder lubrificar. Você pode fazer um teste em casa aí, vocês que estão escutando a gente, vamos fazer um teste em casa aí que é legal, ó. Experimente piscar profundamente, que o correto é piscar profundamente, ó. A gente pisca mais ou menos do jeito que eu tô piscando aqui agora, né? O correto é piscar, ó, conte até 5, ó. E a gente percebe que é como se a gente tivesse... Sabe quando você vai naquele X, comer aquele X, que tem aqueles ketchup e maionese que a gente fica espremendo, que é aquele de tubinho? É mais ou menos como se a gente tivesse isso. Na parte superior dos olhos, na região temporal aqui, ó, a gente tem as glândulas lacrimais. E essas glândulas lacrimais são responsáveis pela produção da lágrima. Isso é feito constantemente. Mas muitas vezes a gente não pisca, a gente não espreme essa glândulazinha corretamente. Então o fato da gente piscar profundamente, ó, isso ali, se você fizer o teste, faz o teste aí pra você ver, William. Quando a gente pisca profundamente, a gente sente que como se estivesse espremendo aqui, ó, e melhora a qualidade do filme lacrimal, ó. Então isso é um exercício que a gente pode fazer em casa, que a gente percebe que a lágrima tá ali, só que ele não é produzido adequadamente, muitas vezes pelo quê? Pelo problema com o uso eletrônico, que resseca mais o olho. Indo para outra dúvida agora, o descolamento da retina. Quão grave é e o que causa? Então, o descolamento de retina, existem várias causas, né? Então, a retina, pra gente entender bem, pensa que o olho é como se fosse uma sala, né? E essa sala, na parte posterior dela, tem uma camada, certo? Uma parede. Esta parede, a gente vai colocar agora pensando numa cama. Você já foi naqueles hotéis que o lençol é bem esticadinho? Aquele lençol esticadinho, que é limpinho, bonitinho, aquilo lá é a retina.
Ela é uma membrana fininha, bem esticada, então ela tá o tempo inteiro ali tensa, né? Ela é bem coladinha, ela é justinha, e ela é responsável por levar os neurônios, ou seja, a informação visual que a gente tem da luz, ela leva para o cérebro. É um mini computador, é chamado de mini cérebro no nosso meio. Então a retina é a parte mais nobre do olho. A região macular é onde tem 95% da nossa visão. Então nessa retina, vamos pensar naquele lençol esticado. Como eu disse, ele é muito esticadinho, né? Então o paciente quando tem, por exemplo, uma alta miopia, quando tem 5, 6, 7, 8 graus de miopia, aquele lençol, o olho do míope é um pouquinho maior que o normal. Quando eu falo um pouquinho maior, são milímetros maior. Mas você lembra que eu te falei que esse lençol tá esticado? Então, se você tem um olho um pouquinho maior, o que vai acontecer com esse lençol? Ele vai esticar mais ainda. E quando ele estica mais ainda, ele pode rasgar. A rasgadura da retina é chamada de descolamento da retina. Então, o descolamento de retina, ele pode ser espontâneo, chamado de descolamento espontâneo. Ele pode estar relacionado com altas miopias, com traumas, pancadas, por exemplo, acidente automobilístico. O cara que tomou uma pancada, é comum, por exemplo, lutador de Muay Thai, que o cara tomou uma pancada na cabeça. Isso aí pode acontecer, né? Então, são diversos fatores que podem levar à rasgadura daquele lençol que estava esticado. E aí é necessário, sim, então, respondendo uma pergunta que você falou, doutor, é grave, é urgente? É uma urgência oftalmológica. Porque aquele lençolzinho que tá com a rasgadura tem que ser colado de volta. Então a gente tem que ver quão grave é aquele descolamento. É um descolamento pequenininho, pode ser feito um laser para resolver? Ou não, é um descolamento grande, o descolamento em funil, ele enrugou todo. Sabe quando o lençol da cama, que a gente tem aquelas camas de elástico que sai o lençol inteiro? Quando ele junta todo, é descolamento em funil. Tô fazendo uma correlação com relação ao fundo do olho, tá? Só para entender. Grosseiramente falando, é claro que eu tô fazendo analogias, mas só para entender melhor. É como se aquilo ali esticasse todo. Então ele enrugou todinho. Então esse descolamento em funil é gravíssimo. Ele tem que fazer uma cirurgia e essa cirurgia vai recompor aquilo ali. Certo? E essa cirurgia de retina, ela é feita em grandes centros, claro, mas ela deve ser feita com urgência, sim. Outra causa de descolamento de retina, bem importante no nosso meio, é o diabetes. Então, mais uma vez, voltamos ao diabetes, tá vendo? Olha o tanto que é importante. Quantos pacientes diabéticos você não conhece? Quantos parentes não têm diabetes? Tem muitos. E quantos eles acompanham com o oftalmologista regularmente? São pouquíssimos. Parece que é o último que se pensa, pensa, o último né? que pensa, entende? Então, o cara, muitas vezes, ele larga a mão e fala, oftalmo não é tão importante, então eu vou cuidar do meu diabetes, meu amigo. E muitas vezes, cuidar do diabetes significa ir ao oftalmo todo ano. É isso que é o ideal. Porque às vezes a gente vê um pequeno descolamento de retina que o diabetes pode causar, que a gente consegue tratar com laser, uma coisa mais simples, mais barata, inclusive, e que vai restabelecer a visão do paciente. Então são coisas que a gente tem que ficar atento. Nós temos vários exames aqui também na Medclínica, por exemplo, o OCT, que podem auxiliar a gente nesse diagnóstico, né? Para a gente estudar a retina, existe a retinografia, que é a fotografia do fundo do olho, né? Fotografia da retina. O OCT, que é essa máquina que a gente tem aqui na Medclínica, ele é como se fosse um estudo. Pensa nesse mesmo lençol na cama esticada, e aí você olhando de lado agora a cama. Então você vê como se fosse um hambúrguer, né? A gente pegando o hambúrguer de lado, que a gente vê lá o pão de hambúrguer, a gente vê o gergelim, a gente vê o alface, o tomate, a carne. Aquilo ali é o OCT, a gente estratifica a retina. É como se a gente cortasse no meio e enxergasse o hambúrguer de lado. É mais ou menos aquilo ali. É como se você estivesse vendo aquela cama de lado. Então, o OCT é um exame muito importante, porque muitas vezes existem alterações como o edema de mácula, que é como se fosse uma lombadinha que desce ali, uma alteração que dá na retina, que pode precipitar, por exemplo, um descolamento de retina. E a gente pega precocemente com exames, a gente avaliando. Às vezes tem um paciente, um outro exemplo, semana passada eu tive lá em Balneário Camboriú, que eu também atendo lá, mas um outro exemplo que eu tive aqui foi uma ceratopatia serosa central. Isso aí é uma doença que pode acometer homens jovens da nossa idade, que pode baixar a visão de um olho só. E o paciente fala, doutor, eu estava enxergando bem, de repente esse olho aqui ficou borradinho. Eu estou enxergando aquela câmera ali, mas ela está com um borradinho no meio ali, ó. E aí a gente vai fazer a avaliação e no exame de OCT a gente percebe que existe uma retinopatia serosa central e que existe tratamento. Então veja, quando precocemente a gente consegue solucionar o caso. Mas se postergar ou se deixar de lado, que muitos fazem, e aí o cara pode evoluir para uma cegueira com descolamento de retina total, uma coisa mais grave. É claro que vale enfatizar que todos esses exames aqui a gente faz ali na Medclínica, né? Todos Completo, eles. Todos eles, sem exceção. Né? Juntamente do Dr. Igor. Voltando à questão da tecnologia, que nós estamos imersos a ela nesse momento, tanto os jovens, adultos, as crianças principalmente, como o senhor falou. Então,
Hoje eu acho que talvez a oftalmologia já se prepara para um grande problema futuro, um futuro bem próximo, na verdade, Futuro presente. é um futuro presente em questão a problemas de visões acarretados pela tecnologia. E outra coisa também, essa questão de luz azul, existe mesmo na tecnologia, realmente interfere ou não na visão dos jovens, adultos e principalmente crianças? Antes da tua resposta, doutor, eu quero ir com mais uma dica aqui sobre a Terra Legal Topografia. É uma empresa que atua na regularização há mais de 14 anos, com uma equipe multidisciplinar, consegue atender clientes em todos os segmentos das regularizações. Com a matriz em Brusque e sua filial em Balneário Pissarras. É a única empresa apta no município de Balneário Pissarras para fazer as regularizações dos imóveis via Lei Federal e REURB, que visa fazer as regularizações que comprovem posse antes de 2017 por meios totalmente administrativos. A Terra Legal Topografia fica na Avenida Nereu Ramos 901, Sala 2, Centro de Balneário Pissarras. A Topografia atua com regularizações há mais de 14 anos, com uma equipe multidisciplinar, conseguindo atender todos os clientes em todos os segmentos das regularizações. Com a matriz em Brusque e a sua filial em Balneário Pissarras, conseguimos levar aos nossos clientes todo o comodismo em ter em uma única empresa todos os processos necessários para regularizações. A Terra Legal Topografia fica na Rua Padre Antônio Eising, em 455, a Zambuja, em Brusque, e também na Avenida Nereu Ramos, 901, Sala 2, no centro de Pissarras. Cuide do seu bem maior com a empresa especialista em regulações. Entre em contato agora mesmo com a Terra Legal Topografia. 47-99674-6376. Terra Legal Topografia. Cuide do seu bem maior. E voltando por aqui com a sua participação também, doutor, realmente a oftalmologia se prepara para um grande boom aí de problemas voltados, claro, à visão por questão da tecnologia, e realmente essa luz azul presente no celular, se é que existe mesmo, e no computador, prejudica a nossa visão? William, então, nós entramos no assunto agora que é assim, ó, eu já fiz 3 congressos esse ano, né? Estamos indo pro 4º agora da USP em São Paulo. Um dia de congresso, meu amigo, é somente esse tema. Antes, eu lembro como se fosse hoje, tá? Em 2019, eu num congresso, antes do Covid-19, a principal pandemia do mundo chama-se miopia. E a miopia é desencadeada por fatores genéticos. É claro, seu pai tem miopia, sua mãe tem miopia, provavelmente você também terá miopia. Fator genético, né? Mas hoje, o principal fator no nosso consultório é o uso eletrônico. E o uso de eletrônico, estou sendo bem específico, é o tempo de exposição ao eletrônico. Existe uma tabela internacional, que eu vou repassar aqui para quem está ouvindo a gente. De 0 a 5 anos, 1 hora de telas dia. 6 a 10 anos, 2 horas no máximo de telas dia. E de 11 a 18 anos, no máximo 3 horas de tela dia. E quando eu digo telas, eu estou falando celular, computador, tablet, videogame e TV. Então você veja que hoje, no dia a dia, é a minoria da população que atende a essa expectativa, que é a recomendação internacional. Lembrando, são 2 grandes estudos randomizados, multicêntricos, ou seja, é o exame que mais tem confiabilidade, que não tem fake news. A história é ciência. Isso aí é protocolar, ou seja, não tem discussão a respeito disso. Essa tabela é internacional. Tanto é verdade, e inclusive respondendo a sua questão em relação à luz azul, telas, né? A tela tem sim essa questão da luz azul. Então existem lentes hoje que a gente já prescreve que protegem contra a radiação azul dos eletrônicos. Mas o mais importante, que eu quero que os pais aí se atentem, né? Porque geralmente o problema maior é para criança e adolescente, é com relação ao tempo de exposição, que é o que eu abordei anteriormente. Então esse tempo de exposição é muito importante que seja cerceado do jovem, do adolescente. Aquele tempo, ele tem que ser realmente reduzido. Não tem como negociar isso, tem que diminuir. Né? Então, o que acontece? Hoje a gente está preparado, respondendo a sua pergunta ali, a oftalmologia está se preparando. Já existem óculos hoje que a gente prescreve dentro do consultório. Então, na Medclínica mesmo, a gente já prescreve para alguns pacientes. Inclusive, foi feito um lançamento agora nesse congresso, agora do Congresso Brasileiro de Oftalmologia, que eu fui agora em Curitiba. Lentes específicas de óculos que entre 5 e 13 anos de idade reduzem a progressão do grau da miopia. Existe um tratamento com colírio para pacientes que já acompanham comigo. Colírios que a gente utiliza, um tipo de colírio, diluído, claro, mas para tentar frear o avanço da miopia.
Isso tudo documentado pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Mas só para você ter uma ideia da gravidade, do tanto que é corriqueiro isso hoje, o meu consultório hoje, basicamente, criança e adolescente, meu amigo, isso aí eu tenho que falar isso que eu estou falando várias vezes ao dia. É muito comum. Então, a gente tem sim que se preparar para isso. Existem alterações que a gente percebe, inclusive, de graduação, exames que a gente tem que fazer justamente para a gente mensurar isso, porque o olho da criança está ficando deformado hoje, então está aumentando o diâmetro anteposterior dele, está ficando maior, ele está ficando assimétrico, tudo por causa do uso do eletrônico. Perfeito. Teve uma situação que não foi só no Brasil, foi no mundo, questão do coronavírus, que acabou aí trazendo muitas complicações para as pessoas. Muito se falou no pulmão, muito se falou no coração, se falou no cérebro também. Nos olhos, para quem teve coronavírus, foi afetado também? Vários pacientes tiveram quadros oftalmológicos, principalmente na retina, que é aquela membraninha que a gente explicou. Ela é cheia de vasos sanguíneos, como qualquer lugar do corpo, tem vários vasos. E esses vasos podem sofrer isquemias. O que é isquemia? É como se fosse um cano entupido. E aí não chega, o sangue não chega para onde ele devia chegar. E aquela área onde o sangue não chegou, ele pode morrer, como se fosse um infarto, mas dentro do olho. E essas áreas de isquemia, de trombose que podem acontecer, aconteceram no período do Covid-19, né? Então, é claro, os estudos ainda estão em trâmite, quer dizer, a gente sabe pouco ainda do Covid, porque nós estamos passando por ele agora, né, William? Uhum. Veja, se falasse isso com você há 2, 3 anos, você ia falar que é um devaneio, uma loucura, pô. Se eu te falasse que o mundo ia parar durante um ano, que você ia ficar dentro de casa um ano, você não ia acreditar. A gente foi pego de surpresa. Então, muitos estudos ainda estão em fase de... Está sendo testado, está sendo monitorizado. Mas a gente percebe no consultório, sim, alterações decorrentes disso aí. Pegando agora essa linha de doenças nos olhos, câncer no olho é algo comum, algo que existe ou não? Existem diversas neoplasias do olho. Eu não sei se você acompanhou, mas assim, uma coisa que até muita gente pergunta, né? Várias crianças perguntando, né? De mães, né? Preocupadas com as crianças, do retinoblastoma, que acometeu inclusive a Lu, a filha do Thiago Leifert, que apresentava o BBB, né? Uhum. Ela teve um retinoblastoma, inclusive ela está em tratamento no hospital de referência em São Paulo, né? A gente conhece os colegas que estão tratando, está sendo super bem assistida, mas ela foi diagnosticada com um câncer no olho, que é o câncer da criança, é o retinoblastoma. É o câncer mais comum da criança. E este câncer, como que ele pode ser prevenido, William? Com avaliação oftalmológica regular. Então você perguntou lá, doutor, e quando que tem que ir, né? Meus pais perguntam, tá? Quando que eu tenho que levar minha filha ao médico oftalmologista? O quanto antes. Porque existem alterações que a gente percebe no consultório, que a gente faz o exame, que a gente já consegue ver se esse paciente tem alguma alteração que tem que ser investigado o câncer no olho. Claro, existem outros tipos de câncer, né? Como o câncer dentro para os pacientes mais velhos, existem alterações específicas da retina que podem gerar isso aí, mas o que atenta mais ao nosso consultório no nosso dia a dia é o retinoblastoma, que é o câncer da criança. Perfeito. Agora, falando em doença nos olhos, uma que parecia que se tinha em todo lugar quando criança e hoje não se ouve tanto. Eu não sei se é porque a gente não convive mais nesse meio ou é porque ela foi erradicada, que é o famoso conjuntivite. Por que se pegava o que é o conjuntivite e realmente passava só de olhar para outra pessoa? Então, a conjuntivite é uma doença, né? Uma alteração. O nome é conjuntivite. Então, it é inflamação na medicina, né? Conjuntiva é o branquinho do olho. Por isso que dá vermelhidão ocular. O olho fica inflamado. Doutor, mas todo paciente que tem conjuntivite vai ficar com aquele olho vermelho? Nem todos. Não existe receita de bolo. Na medicina tem uma regra, nem nunca, nem sempre. Por isso que tem que ser avaliado por um especialista. Se você me mostrar um olho vermelho, eu não sei te falar se é conjuntivite olhando agora. Eu vou ter alguns sintomas, algumas coisas que vão me levar a pensar, mas eu tenho um microscópio de alta qualidade, um microscópio alemão, que a gente tem aqui na Medclínica, que eu coloquei ali, justamente para a gente poder te dar o diagnóstico mais preciso. Então, a conjuntivite, ela tem diversas etiologias. O que é etiologia? Várias causas. Desde causas bacterianas, que é aquela mãozinha suja que a gente coça o olho, né? Eu dou sempre o exemplo da nota de R$2, que é a coisa mais suja que a nota de R$2. O cara que tá na rua pedindo dinheiro, jogando malabares, ele tem R$2. O cara que tá com caixa do supermercado, ele tem R$2. Você na sua carteira tem R$2. Todo mundo pega a nota de R$2. E aí o que ele faz? Ele pega naquela nota que tá suja, que é uma nota que circulou muito, e coça o olho. Então você acaba levando a sujeira pro olho. E aquilo ali pode gerar um quadro de conjuntivite, sim. A conjuntivite, então, respondendo a sua pergunta, ela exige contato.
Porque se fosse assim, William, eu não poderia trabalhar. Se ela pegasse só de olhar, eu só vivia com conjuntivite. Porque diferente do que você falou, que erradicou a conjuntivite, isso aí no meu consultório, se você quiser encontrar com a conjuntivite, é só você ficar um dia comigo. 5, 6, 7 casos todo dia. Eu atendo uma média de quase 40 pacientes dia. Então, são 5, 6 casos todos os dias. Então não tem mais aquela questão de atestado, então, para quem tem conjuntivite? A conjuntivite, ela tem diversas etiologias, como eu falei. Então, elas podem ser bacterianas, que exigem sim um afastamento, como a conjuntivite viral. Mas existem conjuntivites que são conjuntivites alérgicas, que a gente consegue fazer um tratamento e aquele paciente, às vezes, não necessita de ficar afastado do trabalho, né? Então, a gente afasta quando existe a transmissibilidade, ou seja, quando passa de um para o outro. Então, a gente está bem atento a isso. Suponhamos, você vai trabalhar numa empresa que tem 5 pessoas trabalhando com você. Como é que eu vou deixar você voltar para transmitir para os outros, né? É até irresponsabilidade. A gente não pode, a gente afasta. Mas quando necessário, a gente faz o afastamento. Mas a conjuntivite, ela pode ser viral, né? Ela pode estar relacionada com vírus. E aí é uma conjuntivite, às vezes, de um tratamento mais complicado. Tem muitos pacientes que chegam e falam, doutor Igor, eu estou tratando tem 5 dias e não melhora. É porque, às vezes, o tratamento não está adequado, não foi adequado certinho. Passou um colírio que, às vezes, a gente usa para criança. Ah, não, eu fui no médico do posto, ele me passou isso aí. Então, quer dizer, o médico do posto, o colega do posto, ele não tem o conhecimento especializado que a gente tem, claro. Não estou nem falando mal do colega, muito, muito pelo contrário. É um diagnóstico difícil, porque, como eu disse, eu tenho um microscópio dentro da clínica, na Medclínica, então eu posso avaliar melhor. O nosso colega que está lá batalhando ali num plantão, no posto de saúde, ele não tem o equipamento, muitas vezes não tem o conhecimento para poder fazer o discernimento disso aí, nem tem obrigação de saber isso. Ele muitas vezes está tentando ajudar ali, auxiliar, para tentar ajudar o paciente, mas ele não tem aquela assertividade maior. Então o ideal é, teve algum problema no olho, uma vermelhidão, às vezes tem uma secreção no olho, que é outro sintoma, né? O olho fica com pus, levantou com pus, o olho tá coçando muito, tá muito vermelho, né? Conseguiu ver um borramento visual, passe com o Dr. Igor ali na Medclínica para a gente poder te dar um diagnóstico preciso e resolver seu problema. Indo para o nosso fechamento aqui, quais hoje, na verdade, né, são os maiores problemas que o senhor encontra nos teus pacientes aqui da nossa região? Então, os pacientes daqui da região, nós trabalhamos muito com pescadores, né? A gente tem muito trabalhador que trabalha mesmo em empresas aqui com pó, com poeira, sol, né? Então, assim, nós temos desde o paciente com o olho seco, passando por alergias, até os pacientes que têm realmente dificuldade de grau, que é muito comum, né? Dificuldade de grau, que a gente já tinha falado. O paciente que já vem procurando a cirurgia laser, porque já me conhece nas redes sociais, já divulga, né? O paciente que já tem a catarata, que já vem aqui, que é muito comum também. E os pacientes que vêm para investigar sobre glaucoma também, que a gente faz a propedêutica toda de exames ali. Então, o olho seco é uma coisa que é muito subdiagnosticada em outros lugares. Então, a gente faz a avaliação ali do filme lacrimal, que é bastante importante, com o tratamento específico. Mas a gente tem patologias, doenças no olho mesmo, como a gente discutiu algumas delas aqui que a gente bateu bola. Eu tenho pacientes, por exemplo, como eu disse anteriormente, o paciente que tem a retinopatia hipertensiva, que tem uma pressão alta, né, falando a linguagem do povo aqui, é pressão alta mesmo, aquele tio que tem a pressão alta, ele tem que passar todo ano. Então, o acompanhamento regular do paciente que tem pressão alta, que tem diabetes, é muito comum aqui na região. É só a gente parar e pensar, quantos conhecidos nossos que têm pressão alta ou diabetes? Eles já foram à consulta oftalmológica com o Dr. Igor esse ano? Muito provavelmente a resposta é não. Então o que ele tem que fazer? Agendar a consulta para passar com a gente. Por quê? Porque isso aí tem que ser avaliado. O que a gente não quer que o paciente chegue nos estágios finais da doença. Porque esses estágios finais, a gente vai ter um prognóstico pior. Ou seja, o resultado é pior. O legal é quando a gente já pega no começo para evitar a cegueira, para evitar a perda de visão. O que a gente quer é que o paciente enxergue melhor. E é para isso que a gente está aqui. Perfeito. Eu agradeço muito a presença do Dr. Igor aqui, agradeço também a presença do Gabriel. O Dr. Igor veio de Minas Gerais para atender o pessoal de Pissarras. Mas aí agora o pessoal de Pissarras precisa ir e da região até o Dr. Igor. Onde que nós encontramos e onde a gente pode fazer uma avaliação com o doutor? Eu atendo aqui na Medclínica de Pissarras, aqui na Avenida Emanuel Pinto. Às terças e sextas-feiras a gente está atendendo, né? Então a gente começou com um dia na semana, tem 1 ano e meio já. Nós estamos com 2 dias na semana, né? Até o ano que vem a gente vai chegar a 3 dias na semana, porque realmente o volume está aumentando bastante, o pessoal vai falando, né? A gente tem muita indicação, então a gente está aqui para suprir a demanda da população. E a gente atende muita gente que já vem procurando a cirurgia laser, porque a gente, o doutor que faz a laser, cirurgia laser, então é uma demanda muito grande na região, que muita gente vai sabendo, e assim como você se interessou ali, doutor, é possível ficar livre do óculos? Muita gente já procura com essa demanda.
Então, a gente está aqui às terças e sextas-feiras na MedClínica à disposição da população. E Gabriel, como parte do marketing da MedClínica também, é um lugar onde as pessoas aqui vão cuidar do corpo em si, né? Da saúde toda, né? A gente já Dos leva olhos. por lema, que é a nossa maior especialidade, é cuidar de você. E se caso você queira mais alguma informação, uma complementação daquilo que foi dito, nos siga no Instagram, que é MedClinic SC. A gente tem um quadro propriamente só do Dr. Igor, que é o doutor que mais aparece ali no Instagram da clínica. Então siga a gente ali, mande suas dúvidas, que quem sabe a sua dúvida pode também ser o tema de um próximo vídeo nosso. E para aquelas pessoas que querem saber todo o atendimento Claro. dos especialistas da MedClínica, como que pode ser feito, Gabriel? Olha, o agendamento tanto pode ser feito pelo Instagram, a gente tem propriamente o nosso site, né, que é MedClínica Pissarras, tem também pelo nosso WhatsApp, que é o 47 99460377, que é o nosso número de agendamentos do WhatsApp também são mais de 30 especialidades médicas, né, a favor de toda a Pissarras e região circunvizinha. Então, só voltando agora a reforçar, onde eu encontro a MedClínica? Tá na Avenida Emanuel Pinto, número 925, próximo ao supermercado Top. Doutor Igor. Eu ia só deixar o meu Instagram aqui, né? Que a gente falou aqui, mas acabou que eu não repassei. A gente atende, tem muito Google, muito Instagram, né? Então, Dr. Igor Valeriano, né? O meu Instagram é icancado, que é Dr. Igor Valeriano Cansado. Então, icancado. E aí a gente está aí à disposição. Qualquer dúvida que houver, a gente também tem um site, né? Que pode procurar no Google pelo meu nome. A gente atende aqui na MedClínicas às terças e sextas-feiras. E se tiver dúvida, pode procurar tanto no meu Instagram, para mandar a pergunta, quanto no Instagram da MedClínica, que a gente faz também. A gente sempre está lá fazendo stories, está fazendo reels, justamente para tirar a dúvida, né? Porque o nosso objetivo é esse. Como você mesmo falou ali, né? A questão da informação é bem importante. Porque muitas vezes a pessoa tem uma informação, mas aí ela fica naquela dúvida, pô, se eu perguntar, será que vão responder? A gente está sempre atento, justamente porque a gente quer levar informação de qualidade para o nosso seguidor, né, para o nosso ouvinte aqui que a gente está divulgando. Então tem o site doutorigoroftalmo.com.br, né? Tem o Instagram, que é o icancado, e também na MedClínica, nas redes sociais, a gente está à disposição. Muito obrigado, senhores. Eu também aqui agradeço a MedClínica pela parceria, além do jornalismo, além das informações que envolve toda a nossa região. Nós, com a parceria da MedClínica, sempre vamos estar trazendo um especialista aqui para estar conversando e tirar as nossas principais dúvidas. E se caso você ainda está com dúvida, quer conhecer especialistas recomendados em favor da sua saúde, da sua família, passe no MedClínica aqui de Balneário Pissarras. Obrigado pela sua companhia e nos vemos amanhã a partir das 18 horas. Até lá.